Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui hoje para trazer um pouquinho de informação sobre esse lançamento aqui da editora Pensamento, né? O tarô de Waite Smith, de 1909, né? E por que ele é importante para a gente, apesar de não ser um perfil aqui sobre misticismo, esoterismo, mas sobre maçonaria mesmo, né? Mas aqui tem umas informações muito interessantes. Por quê? Vamos começar pelo autor do tarô, tá? Waite. Arthur Edward Waite. Ele foi maçom, tá? Ele ascendeu muito rápido, né? Se não me engano ele foi iniciado em 1901, ascendeu até 1902, 1903 até o grau de mestre. Foi convidado para a Societa Rosicrucianas em Anglia, que é um grupo que ainda existe, assim como outras ramificações, para mestres maçons por convite. É um grupo rosicruciano que a gente pode falar que é até o mais antigo em atividade ininterrupta, né, exclusivo para maçons. Existe também, acho que um braço aqui no Brasil, né, que foi trazido pelo Rito de York americano um tempo atrás. Né, inclusive algumas pessoas envolvidas com essa vinda aí, né, tem envolvimento com outras ordens também, aí de cunho mais esotérico. Né, mas vamos deixar para falar sobre isso num outro episódio. Tá? O que é legal do Waite? Ele foi maçom, ele se envolveu com essa entidade, né, Societas Rosicruciana, né, que foi da onde inclusive saíram três grandes expoentes que montaram uma outra ordem chamada Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou como a gente costuma dizer, a Golden Dawn, né, Hermetic Order of the Golden Dawn. E lá ele conheceu também um membro, né, que foi apresentado por Yeats, né, um outro membro importante da época, né, que foi a Pamela Colman Smith, que é uma grande artista plástica. Os dois se deram bem em um trabalho em conjunto. Waite concebeu o seu tarô, né? Vou trazer aqui algumas imagenzinhas, tem algumas lâminas aqui para vocês. Né? Concebeu o seu próprio tarô, né? E que tem alguns destaques muito interessantes. Né? Ele concebeu as ideias em cima do que existia sobre tarô, em cima do que existia na Golden Dawn sobre tarô e sobre simbologia de Cabala, de, de, de outros temas relacionados ao esoterismo. Tá? E ele compôs lâminas como essas daqui. Quer dizer, quem fez a ilustração foi a Pamela Colman Smith, mas ele ideou e ela ilustrou. E por que é muito interessante isso? Tá? Vamos pegar, por exemplo, o que tem de diferente que eles trouxeram. Além da simbologia da Golden Dawn, essa parte mais hermética das coisas, a gente pode ver, por exemplo, se for comparado ao Tarot de Marselha, aqui você tem o Papa, aqui você tem o Hierofante. Onde você tinha a papisa, você tem a sacerdotisa. Para quem é maçom e vê essa carta, você vê algumas simbologias que com certeza ele tirou de aspectos maçônicos para compor essa carta. Isso é muito nítido, principalmente nessa daqui. Tá? Ele junto com a Pamela Colman Smith também, o que eles trouxeram de inovação? Se você pegar o tarô de Marselha, nos arcanos menores, eles vão trazer, por exemplo, assim, você pega 3 espadas, você vai ter 3 espadas. Se você pega 10 espadas, você vai ter 10 espadas. Se você pega 10 espadas, você vai ter as 10 espadas, mas com uma representação humana. Se você pegar 2 espadas, você vai ter 2 espadas com representação humana. E por aí vai por toda a simbologia dos arcanos menores. O que isso quer dizer? Que eles trouxeram a narrativa da simbologia das cartas para o desenho, o que fica mais fácil de, ao bater o olho, você já interpretar nuances, né? Achar características e interpretar as nuances das características, né? E uma coisa que ele fez também, eu estou fazendo essa comparação com o Marselha porque ele ainda é um dos tarôs mais consagrados que existem, assim, né? Mais aclamados, mais vendidos, inclusive o tarô de Waite e o tarô de Marselha sempre oscilam em tipo primeiro, segundo em vendas, né? Mas nessas duas cartas aqui tem coisas muito interessantes. Você tem, por exemplo, aqui na Justiça, você tem ele como sendo o arcano 11. E você tem aqui na Força, ele como sendo o arcano 8. Se você pegar o tarô de Marselha, você vai ver que a numeração dessas duas é trocada. Por quê? Porque pela simbologia da Golden Dawn, ele vai atrelar o aspecto astrológico, principalmente, por exemplo, da Justiça, a Libra. Então ele vai fazer toda uma reinterpretação disto. Tá? Assim como outros personagens fizeram, como Crowley também fez. Crowley ele quis retrucar muita coisa desse tarô, né? Mais pra frente ele vai fazer o dele, né? Inclusive, isso é interessante, ele queria retrucar esse tarô quando ele fez o dele, né? E a Frida Harris, que foi a desenhista do Crowley, falou, não, faz o seu, né? E também ele também muda algumas coisas, mexe com as coisas, mas hoje estamos falando de Waite, então vamos falar do Waite. Então é muito interessante por conta disso. O Waite
Inclusive, ele foi um cara que escreveu uma nova enciclopédia da maçonaria. Ele ele escreveu, desculpa, mais livros sobre maçonaria também. Ele era um autor que, diferente de outros, ele se calcava muito pelos fatos, né? Ele era muito crítico. Ele era um cara que tipo, criticava, por exemplo, os altos graus, a estrutura narrativa dos altos graus dos ritos escoceses antigos e aceito, por exemplo. Mas, em compensação, ele era um cara que tipo, ele tinha uma grande admiração pelo Real Arco, né? E principalmente ele se achou muito na ideia do rito escocês retificado. Então, arco real, real arco e rito escocês retificado são duas coisas que para mim são paixões. Então é uma coisa que cabe muito bem. E outra foto interessante. Esse tarô foi meu primeiro tarô. Não esse que está aqui hoje. Né? Esse aqui foi a nova edição do Pensamento, mas o primeiro deck foi do Waite. Então comecei aprendendo pelo tarô de Waite. Aí que foi entender e aprender esses vínculos dele com a Golden Dawn e consequentemente com a maçonaria. Então ele traz muito disso. Ele traz muito da, vamos dizer, eu vou dizer um termo que eu sei que vai ser criticado por muitos, mas a pureza do Hare, né, que ele achou no Hare, né, ele traz um pouco para a questão da simbologia dele no tarot também. Né. Então fica aqui a dica, passar um pouquinho aqui, como vocês podem ver, essa reedição com cartas bem vintage, né, com um lápis bem vintage, ilustrações belíssimas, né, em termos de impressão, muito, muito boas. A editora Pensamento está de parabéns. Acompanha o livro sobre o próprio tarô, bem grossinho, né? Com muito material para aprender, né, sobre essas questões da arcanos maiores, arcanos menores, tiragens, interpretações e por aí vai. A gente falou de tiragem, acabei de cair numa página aqui sobre métodos de tiragem. E ele totalmente ilustrado, muito ilustrado e principalmente ilustrado colorido. Tá? Fica a dica para vocês, né? Mas principalmente quem está se interessando por esse estudo, estuda o Waite, né? Procura saber um pouco mais sobre ele, sobre a Pamela Colman Smith. Sobre a Pamela Colman Smith, uma coisa muito interessante também. Quando esse tarô foi editado a primeira vez, e é até muito legal que a editora Pensamento lançou como Waite Smith, porque o Waite é o Arthur Edward Waite, quem deu, Pamela Colman Smith, quem desenhou, mas antigamente ele lançou por uma editora inglesa chamada Hyder, né? Era Hyder & Sons. Então ele via como Hyder Waite, totalmente desconsiderando o trabalho da Pamela. E a Pamela foi praticamente uma pessoa que seguiu os passos de Waite na Golden Dawn. Quando teve o grande cisma da Golden Dawn, ela seguiu o Waite, né, para onde ele foi, né, para os próximos caminhos. Né? Se não me engano, era a Society of the Rose Cross ou algo do tipo, foi uma das divisões da Golden Dawn, né, que ele foi mais para uma questão de misticismo, menos de magia prática, mas mais de misticismo. Né? E ela é a grande autora dessas lâminas. Tá? E o Waite foi um cara que escreveu muito e pesquisou muito sobre maçonaria. Foi um maçom que ascendeu muito rápido, tá? E teve digamos assim, sua feliz interpretação sobre as máximas maçônicas nos altos graus do rito escocês retificado. Então fica essas informações. Logo mais vamos falar, como estamos falando de Arthur Edward Waite, estamos falando um pouco sobre Golden Dawn. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouco, eu já falei um pouquinho em tempos passados, mas falamos um pouco sobre este livro aqui, o Tarot Cabalístico de Robert Wang, tá? Porque ele aborda questões ligadas a Golden Dawn. É um cara chamado Israel Regardie, também, que teve muito a ver com o próprio tarot da Golden Dawn, o tarot editado por Wang, tá? Que não está aqui, né? Aqui é só o livro mesmo, né? Mas são pessoas aclamadas. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão que tem muito a ver com essa linha que a gente costura aqui dessa questão do tarot desenvolvido pelos membros que passaram por alguma versão da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Por hoje é só, ficamos aqui com as cartinhas lindas, principalmente com a visão dessa aqui da sacerdotisa. Um grande abraço para todos, uma ótima noite e até o próximo vídeo.